A Adidas é estimada em cerca de 33,3 bilhões de dólares atualmente e a Puma em 3,4 bilhões de dólares. Duas das maiores marcas esportivas do planeta nasceram não de uma visão compartilhada, mas de uma guerra dentro da mesma casa. Uma briga tão profunda que dividiu uma família, uma empresa e até uma cidade inteira, e o mais impressionante é que esse conflito silencioso moldou o esporte moderno, influenciou gerações de atletas e movimenta bilhões até hoje. Mas como dois irmãos que começaram costurando sapatos dentro de uma pequena lavanderia acabaram criando uma das rivalidades corporativas mais intensas da história. O que transformou parceria em ressentimento, talento em competição e uma empresa promissora em duas potências globais. A saga dos irmãos Dassler é mais do que uma disputa familiar. É uma história de ambição, orgulho, genialidade e consequências que ninguém imaginava. E quando você descobrir o motivo real da separação, vai entender por que essa rivalidade nunca mais terminou. Deixe o like e inscreva-se no canal. Muito antes de existirem Adidas e Puma, existiam apenas os Dassler, uma família simples, trabalhadora, vivendo em Herzogenaurach, uma pequena cidade alemã que dependia de fábricas têxteis para sobreviver. Foi ali, em 1919, que dois irmãos completamente diferentes começaram a construir uma parceria improvável. Adolf Dassler, o Adi, era introspectivo, metódico e obcecado pela perfeição técnica. Rudolf Dassler, o Rudi, era sociável, expansivo e naturalmente talentoso para vendas e relacionamento. Juntos, formavam uma dupla que parecia imbatível. A fábrica começou dentro da lavanderia da mãe, com Adi costurando tênis esportivos à mão e Rudi batendo de porta em porta para convencer atletas e lojistas a acreditarem em um produto artesanal. O que eles não sabiam é que estavam abrindo caminho para algo que mudaria o mundo do esporte para sempre. A combinação funcionava porque cada irmão ocupava exatamente o espaço que o outro não preenchia. Adi inovava com materiais, formatos e solados feitos especialmente para melhorar o desempenho. Rudi transformava cada atleta satisfeito em propaganda viva. A fábrica Dassler rapidamente ganhou notoriedade, e os sapatos produzidos ali começaram a aparecer em campeonatos regionais, depois nacionais, até chegarem aos Jogos Olímpicos de 1936, quando Jesse Owens correu com um par feito por Adi. Por trás desse sucesso, porém, já existiam faíscas. A personalidade calma e detalhista de Adi frequentemente colidia com o temperamento forte de Rudi. Enquanto um era focado no produto, o outro queria expansão rápida. Enquanto Adi buscava aperfeiçoamento técnico, Rudi sonhava alto e cobrava prazos, metas, resultados. Ainda assim, naquele início, nada parecia capaz de separar os irmãos. O que começou como uma pequena fábrica artesanal estava prestes a se tornar um símbolo global. O que ninguém imaginava é que o maior adversário deles não seria um concorrente externo, mas o próprio sangue. A parceria entre Adi e Rudi Dassler rapidamente ultrapassou os limites da pequena Herzogenaurach. O que começou como uma oficina familiar transformou-se, nos anos 1920 e 1930, em uma empresa que chamava atenção no cenário esportivo, a Gebruder Dassler Schuhfabrik, a fábrica de calçados dos irmãos Dassler. E o segredo do crescimento estava na combinação perfeita entre técnica e ambição. Adi aprimorava obsessivamente cada detalhe dos calçados. Ele testava novos metais para travas, experimentava solados mais leves, refazia costuras dezenas de vezes. Sua pergunta era sempre a mesma: como fazer um atleta correr mais rápido? Já Rudi transformava essa obsessão em oportunidade. Ele visitava clubes, conversava com treinadores e criava relacionamentos. A grande virada veio com a ousadia dos irmãos nas Olimpíadas de 1936, em Berlim. Eles acreditavam que se um atleta vencesse usando seus tênis, o mundo inteiro prestaria atenção. E foi exatamente o que aconteceu. Jesse Owens, atleta norte-americano pressionado pelo regime alemão e observado por bilhões em plena narrativa nazista, usou um par de tênis Dassler e conquistou 4 medalhas de ouro. A imagem do atleta triunfando com os calçados dos irmãos tornou-se um símbolo global. Depois de Owens, vieram pedidos de diversos países, clubes e competições. A fábrica, que antes produzia centenas de pares por mês, agora precisava entregar milhares. A Gebruder Dassler crescia em ritmo acelerado. Até o regime vigente alemão passou a ver valor estratégico nos tênis esportivos da marca, especialmente com a aproximação das guerras. Mas, conforme o mundo olhava para os Dassler com admiração, algo dentro da própria empresa começava a ruir. A pressão, a fama e a disputa por protagonismo aprofundavam as diferenças entre os irmãos. O sucesso era inegável, mas também era o estupim silencioso de uma ruptura que mudaria para sempre a história do esporte. A Gebruder Dassler parecia invencível. A marca crescia, a fama aumentava,
Os atletas queriam usar seus produtos, e a Alemanha via os irmãos como parte importante da valorização esportiva do país. Mas, por trás dos muros da fábrica, a relação entre Adolf e Rudolf Dassler estava prestes a implodir. O que o mundo via como uma dupla imbatível já havia se tornado, na prática, um campo minado emocional, cheio de desconfiança, atritos e ressentimentos acumulados ao longo de anos. Tudo começou de forma sutil. Ad era introvertido, meticuloso e obcecado por aperfeiçoar seus calçados. Passava horas na oficina, muitas vezes em silêncio absoluto. Para ele, cada par de tênis era quase uma obra de arte. Já Rudy era expansivo, comunicativo e competitivo e adorava ser o centro das negociações e do reconhecimento. Enquanto Ad queria inovar, Rudy queria vender muito e rápido. Essa diferença de personalidade, que antes parecia complementar, começou a se chocar conforme a empresa crescia. A tensão aumentou quando a Segunda Guerra Mundial se aproximou. Ambos foram convocados pelo regime vigente, mas suas trajetórias foram diferentes. Rudy tentou evitar o fronte a qualquer custo, já Ad permaneceu focado na fábrica, adaptando máquinas e mantendo parte da produção ativa para fins militares. Esse período criou um abismo emocional entre os dois. As famílias, junto com esposas, viviam entre conflitos e um episódio emblemático, repetido por biógrafos e familiares, ilustra o nível da ruptura. Durante um bombardeio, Ad e sua esposa se esconderam em um abrigo onde Rudy e sua família já estavam. Ao entrar, Ad teria dito: "Lá estão eles de novo, os porcos." Ele se referia aos aviões aliados, mas Rudy acreditou que a frase era sobre ele e sua esposa. Desde esse dia, garantem alguns registros, a relação nunca mais se recuperou. Quando a guerra terminou, o ressentimento se transformou em acusações. Rudy afirmava que Ad o havia denunciado injustamente às autoridades americanas como simpatizante nazista, o que o levou à prisão. Já Ad negava e afirmava que Rudy estava buscando culpados para o caos da guerra. Cada um construía sua própria narrativa e nenhuma delas fortalecia a parceria. A cidade inteira começou a tomar partido. Herzogenaurach virou palco de uma guerra silenciosa que dividiu vizinhos, famílias e até torcidas. Quem trabalhava na fábrica escolhia um lado, quem comprava tênis escolhia um lado, até o açougue e a padaria tinham grupos alinhados a um dos irmãos. E no centro de tudo estavam Ad e Rudy, cada vez mais incapazes de trabalhar juntos. Finalmente, em 1948, depois de anos de tensão, gritos, reuniões desastrosas e discussões sobre quem realmente era o gênio da empresa, a ruptura aconteceu. Eles dividiram funcionários, máquinas, fornecedores e até blocos de maquinaria. A G. Bruder Dassler deixava de existir e, em seu lugar, surgiam duas empresas rivais, erguidas a partir da mesma guerra familiar. Adolf fundou a Adidas, usando seu apelido Ad mais as 3 primeiras letras do sobrenome Dassler. Rudolf fundou a Rudá, que pouco depois seria renomeada para Puma, em busca de mais força comercial. A cidade, antes unida pela fábrica, agora carregava um muro invisível no meio da rua. Cada empresa tinha seu campo de futebol, seu bar preferido, sua escola de aprendizes. E a rivalidade se tornaria tão profunda que até os mortos eram separados. Os Dassler foram enterrados em extremos opostos do cemitério, para garantir que jamais ficariam próximos novamente. A ruptura dos irmãos Dassler não foi apenas uma briga de família, foi um dos episódios mais dramáticos da história do esporte. Um conflito que destruiu uma parceria brilhante, mas também deu origem a duas das maiores marcas esportivas do planeta. A Adidas, em 1949. O surgimento da marca não foi apenas um novo começo, foi uma estratégia calculada para vencer o irmão, reconstruir a reputação da família e criar uma identidade totalmente nova. Ad sabia que não bastava produzir bons calçados. A rivalidade com Rudolf já era inevitável, então sua vantagem teria que vir da inovação. E foi exatamente isso que ele fez. Enquanto a cidade de Herzogenaurach se dividia entre os que apoiam Ad e os que apoiam Rudy, Ad concentrava seus esforços em desenvolver tênis que nenhum atleta tivesse usado antes. Ele mergulhou em testes, conversou com treinadores, cortou, colou, queimou e refez protótipos infinitas vezes, tudo para criar produtos que realmente mudassem o desempenho dos atletas. Sua grande arma seria o marketing esportivo, mesmo que na época esse termo nem existisse de verdade. Ad percebeu que, se conseguisse colocar seus calçados nos pés dos melhores atletas do mundo, o público seguiria naturalmente. O ponto de virada veio logo em 1954. A seleção alemã venceu a Copa do Mundo usando chuteiras Adidas com travas removíveis, uma inovação que permitia aos jogadores ajustar o calçado ao campo. Uma solução simples, mas revolucionária, que fez o nome Adidas ecoar globalmente. Enquanto isso, Ad trabalhava em outra frente decisiva,
a construção de identidade visual. As 3 listras, inicialmente criadas para dar mais estabilidade ao calçado, tornaram-se o símbolo de uma marca que queria ser vista como sinônimo de desempenho. Não era apenas estética, era reconhecimento instantâneo. Uma assinatura. A estratégia funcionou. Em poucos anos, a Adidas crescia de forma acelerada e se tornava presença constante em competições esportivas e deixava cada vez mais claro que a ruptura com o irmão não havia sido o fim, mas o início de um império esportivo. A Adi não estava apenas fabricando produtos, ele estava moldando uma cultura, criando uma marca que viveria muito além dele. E ao mesmo tempo, sem perceber, fortalecia o conflito que daria origem à maior rivalidade corporativa da história da indústria esportiva. Se Adi Dassler era o inventor silencioso, Rudolf Dassler era o estrategista feroz. Quando a ruptura entre os irmãos se tornou irreversível, Rudy decidiu que não apenas deixaria a antiga empresa para trás, ele construiria um império próprio. Em 1948, ele fundou oficialmente sua marca, primeiro chamada Rudá, de Rudolf Dassler, mas rapidamente renomeada para um nome mais forte, mais esportivo e mais comercial, a Puma. Ele conhecia treinadores, atletas, comerciantes e influenciadores da época. Sabia negociar, persuadir e, acima de tudo, sabia transformar conflitos em vantagem. Enquanto Adi construía a Adidas com foco obsessivo em inovação técnica, Rudy erguia a Puma com foco em competitividade, marketing agressivo e posicionamento estratégico. Sua missão não era apenas criar uma marca, era competir diretamente com o irmão. E ele não escondia isso. Rudy acreditava que o mercado esportivo seria dominado por quem conseguisse alinhar produto, influência e velocidade. Assim, seus investimentos iniciais foram direcionados para estreitar relações com atletas promissores e personalidades esportivas. O grande momento da Puma aconteceu nos anos 1950, quando Rudy conseguiu fechar acordos com jogadores importantes do futebol alemão. A marca ganhou notoriedade rapidamente, se posicionando como uma alternativa moderna e ousada em comparação à abordagem mais tradicional da Adidas. Rudy sabia que precisava de visibilidade e estava disposto a fazer o que fosse preciso para conseguir. Ele também tinha um senso aguçado para criar produtos atrativos, mesmo sem a profundidade técnica de Adi. A Puma nasceu com um foco claro, calçados rápidos, leves e visualmente marcantes. Era uma marca com personalidade, firme, competitiva, quase provocativa. Uma extensão direta da mente e da ambição de Rudolf Dassler. Com o tempo, a Puma deixou de ser apenas a empresa de um homem magoado e passou a se tornar um nome mundial no esporte. Enquanto Adi construía a Adidas com foco em excelência técnica, Rudy alimentava um império movido a estratégia, ego e desejo de vitória. A Puma nascia, não apenas como uma marca esportiva, mas como uma declaração de guerra. A rivalidade entre Adidas e Puma não foi apenas uma competição de mercado. Foi uma guerra silenciosa, alimentada por feridas pessoais, orgulho familiar e 2 visões completamente diferentes de como dominar o mundo do esporte. O que começou como uma briga entre 2 irmãos se transformou em um conflito corporativo que dividiu uma cidade inteira e moldou a história da indústria esportiva mundial. Nos anos 1950 e 1960, Herzogenaurach se tornou conhecida internacionalmente como a cidade dos sapatos tortos, porque praticamente toda a população trabalhava para uma das 2 marcas. Era comum identificar de qual lado alguém estava apenas observando seus pés, quem usava Adidas raramente se aproximava de quem usava Puma, e vice-versa. O clima era tão tenso que casamentos entre funcionários das 2 empresas eram vistos com desconfiança. No campo corporativo, Adidas e Puma começaram uma disputa por atletas, torneios e visibilidade. Cada Copa do Mundo, cada Olimpíada e cada evento esportivo global era um novo campo de batalha. Adi se concentrava em inovação, novos sistemas de travas, materiais mais leves, testes rigorosos com atletas. Rudy, por outro lado, focava em relações públicas, contratos inteligentes e marketing. Ele sabia que um atleta certo, no momento certo, colocaria Puma na capa de jornais do mundo inteiro. Um dos episódios mais famosos dessa guerra aconteceu na Copa de 1970. Antes do primeiro jogo do Brasil, Pelé, o maior jogador do planeta, fez algo que colocaria a Puma na história. Ele se aproximou do centro do campo, pediu ao árbitro um momento e agachou-se para amarrar suas chuteiras Puma diante de milhões de espectadores. Não foi coincidência. Aquilo fazia parte de um acordo milionário entre Puma e o jogador, uma jogada de marketing tão impactante que até hoje é estudada. Enquanto isso, Adidas mantinha forte domínio no futebol europeu e nas competições profissionais, impulsionada por suas inovações técnicas e pelo prestígio construído por Adi. A guerra entre as marcas era tão intensa que por décadas, nenhuma delas permitia que seus funcionários interagissem socialmente com a outra empresa.
A rivalidade virou mito, virou cultura, virou estratégia de negócios. E o mais dramático, os irmãos Dassler jamais se reconciliaram. A disputa continuaria até depois da morte de ambos e só muito tempo depois as empresas ensaiaram gestos simbólicos de paz. Mas na época, Adidas e Puma não eram apenas duas marcas rivais, eram dois exércitos. A história dos irmãos Dassler não é apenas uma saga familiar, é um retrato poderoso de como rivalidades pessoais podem moldar o mundo dos negócios para sempre. Adolf e Rudolf morreram sem reconciliar suas diferenças, mas o impacto que deixaram ultrapassou qualquer ressentimento que um dia os separou. No final da vida, Adi Dassler ainda era visto como o artesão genial, o inventor obcecado por performance, o homem que acreditava que cada atleta carregava dentro de si um potencial que poderia ser liberado com o par certo de chuteiras. Sua Adidas se transformou em sinônimo de precisão, funcionalidade e confiança. Já Rudolf, com sua personalidade afiada e espírito competitivo, transformou a Puma em uma marca ousada, agressiva e provocadora, um reflexo direto da sua visão de mundo. Curiosamente, a rivalidade que começou no quintal da família Dassler se espalhou por toda a cidade de Herzogenaurach. Por décadas, moradores escolhiam onde trabalhar, em que bar entrar e até com quem casar levando em conta apenas uma coisa: você é Adidas ou Puma? A pequena cidade alemã se tornou o campo de batalha corporativo mais estranho da história, um duelo silencioso que durou gerações. Apesar disso, o tempo fez o que os irmãos nunca conseguiram fazer. Em 2009, funcionários das duas empresas participaram de um jogo de futebol simbólico, marcando o primeiro gesto público de reconciliação entre Adidas e Puma. Não apagou o passado, mas mostrou que a rivalidade histórica podia, enfim, deixar de ser uma ferida. Hoje, Adidas e Puma são gigantes globais, marcas que vestem atletas, artistas e milhões de pessoas ao redor do planeta. Mas, por trás de cada chuteira, cada logo e cada campanha, existe algo que poucos lembram. Tudo começou com dois irmãos brigados, dois visionários teimosos e uma disputa que transformou a indústria do esporte para sempre. No fim das contas, Adidas e Puma são mais do que empresas. São monumentos eternos de uma rivalidade que mudou o mundo.